Olá, meu nome é Pedro Rocha e eu vou estar aqui apresentando um relatório técnico do Projeto 2 do Grupo 2. O Projeto 2 se consistia de nós desenvolvermos uma ULA, que é uma unidade lógico-aritmética. Ela é constituída a partir de uma série de circuitos integrados combinados de forma a executar uma série de operações tanto lógicas quanto aritméticas. Da parte das operações lógicas, nós vamos ter algumas como a AND, a OR, a NOT, e da parte das operações aritméticas, nós vamos ter operações de soma, subtração e multiplicação. Antes de nós definirmos e explicarmos cada uma das operações, vamos definir alguns conceitos teóricos importantes. A nossa ULA ela vai receber números binários, operar em números binários e ter as respostas feitas em números binários, apesar dela conseguir representar a resposta para nós em uma base decimal usando um conversor. Uma outra coisa importante vai ser o conceito de carry e overflow. Numa soma ou em alguma operação, por exemplo, em que é somado ou em que dois bits uns, por exemplo, se juntam, acontece de que a soma entre dois bits uns é zero, mas ele envia um bit para uma posição mais significativa. Então, esse é o conceito. Vai existir o carry in, que é quando uma operação anterior enviou um bit 1 para uma posição mais significativa, e vai ter o carry out, que é quando uma operação que aconteceu nesse momento, ela resulta numa soma de zero, mas ela envia um bit mais à frente. Como, por exemplo, é a soma entre dois números uns. Somando dois números uns, o resultado da soma é zero, mas ele envia um carry out para uma posição mais significativa. Pois bem, uma outra coisa importante também é o complemento de 2 ou complemento A2 de um número, que é a mesma coisa que o negativo daquele número. Na base binária, nós sabemos que o complemento A2 ele pode ser calculado usando o inverso daquele número e adicionado a ele mais 1. Então, se nós pegarmos o NOT de um número, que é a sua inversa, mais 1, nós temos o complemento A2 daquele número, que é o negativo dele. Pois bem, dessa forma nós podemos desenvolver aqui as nossas operações e eu posso explicar a vocês cada uma delas. A nossa ULA consistiu aqui de algumas operações numeradas de 1 a 15, mas que são 13 operações ao todo. Dentre elas, adição, subtração, multiplicação. Nós temos aqui também deslocamentos e também operações lógicas como a AND, a OR, a XOR. Pois bem, a primeira operação da nossa ULA foi a adição. A adição binária, nós sabemos que ela funciona da seguinte maneira. Somando o bit 0 mais o bit 0, a soma é 0. Somando o bit 0 mais o bit 1, a soma é 1. E somando o bit 1 mais o bit 1, a soma é 0, mas ele envia um bit para uma posição mais significativa, que é o conceito de carry out. Da mesma forma, então, se uma operação anterior ela enviou um bit para frente, o bit mais à frente ele recebe aquele bit, então é um carry in. E nós implementamos dessa forma. Dois números A e B em binário, um carry in, que é para receber um outro bit de uma casa anterior, de uma operação anterior, o valor da soma entre eles, e o cout, que é para saber se houve algum overflow, né? E teve que ser enviado um carry mais à frente, um bit mais à frente numa posição mais significativa. Então nós temos aqui, né? 0 mais 1, por exemplo, com um carry in de 0, a soma é 1. 0 mais 1 com um carry in de 1 é 0, mais 1, mais 1. A soma disso é 0, e há um carry out, ou seja, o envio de um bit para uma posição mais significativa. Então nós temos aqui uma tabela verdade da operação da soma, né? Esse aqui é o que é considerado uma soma completa, um somador completo, que considera tanto o carry in quanto o carry out. Nós temos também um meio somador, que não leva em consideração o carry in, mas leva em consideração os carry out. Pois bem, nós temos também a operação da subtração. Nós sabemos que a operação da subtração ela pode ser interpretada como sendo a soma entre um número A mais o negativo de um número B. E da mesma forma nós fizemos para a nossa ULA. Ao invés dela subtrair dois números, ela na verdade soma o número A mais o complemento A2 de B. Bom, então nós temos aqui uma imagem que ilustra, né, como o número A, cada um dos seus bits vem de forma direta para o nosso somador, mas o número B ele passa antes por um inversor e um incrementador. Dessa forma, nós conseguimos fazer a subtração entre A e B usando um somador. A multiplicação é uma outra operação da nossa ULA, de forma que a multiplicação foi executada da seguinte maneira. A multiplicação nos binários vai ser a soma da multiplicação bit a bit entre aqueles números. E dessa forma nós implementamos. Ela é uma cadeia de somadores conectados às portas ANDs, que são as multiplicações, né, entre cada um dos bits entre os dois números. Então ele soma aquilo ali tudo e dá a multiplicação entre os dois números. Nós temos uma tabela de multiplicação aqui completa, mas essa figura menor ela exemplifica uma multiplicação entre dois números só com 2 bits cada, né, que torna a coisa um pouco mais simples de se entender como funciona.
O incrementador ele é uma outra operação da nossa ULA que ela usa o mesmo conceito da soma, com carry in e carry out. Só o que muda é que ela, ao invés de receber o número A e o número B e somá-los, ela recebe o número A e sempre soma ao número binário 1. E aí ele adiciona mais 1 no número A. E aí considera também os carry in e carry out dentro daquele número, dentro daquela soma. O decrementador é uma outra operação e ele é semelhante à subtração, que é semelhante à soma. O decrementador, ao invés de ser uma subtração de A menos 1, ele é uma soma de A com um complemento A2 de 1, que é a mesma coisa que A mais menos 1. Então, o nosso decrementador também foi implementado dessa forma semelhante à subtração. O deslocamento, a nossa ULA também é capaz de realizar a operação de deslocamento tanto para a direita quanto para a esquerda. A operação de deslocamento é uma operação muito importante porque ela representa a multiplicação ou a divisão por 2 de um número. Então, a nossa ULA ela vai executar a operação de deslocamento a partir de um multiplexador, de forma que ele seleciona cada bit de entrada daquele número e o desloca, arranjando numa sequência correta, dependendo do deslocamento, que vai ser controlado por uma entrada ao lado, uma entrada auxiliar. Nós sabemos que com o deslocamento à direita, o nosso multiplexador faz isso, o nosso A3 se torna o A2, o nosso A2 se torna um A1 e o nosso A1 se torna um A0. E ainda é adicionado o dígito 0 à posição mais significativa. Nesse caso, por um deslocamento à direita. Então, da mesma forma, o multiplexador ele seleciona qual bit vai entrar em cada posição e depois é adicionado o bit correspondente ao deslocamento. Nós também temos as portas lógicas mais simples, que são as operações número 12 ao 15. São as operações básicas, AND, OR, XOR e NOT. Essas operações aqui são as operações lógicas, né? E elas todas foram exemplificadas a partir de tabelas verdades. A operação AND ela exige que ambos as entradas dos bits elas sejam positivas para obter uma saída positiva. A operação OR ela exige que apenas pelo menos um das saídas seja 1, das entradas, perdão, seja 1 para que a saída seja 1. Enquanto isso, a tabela XOR ela exige que somente uma das entradas seja 1 para que a saída seja 1. A operação NOT, então, ela é só uma inversão de qualquer outra operação que seja feita. Então, se é 0, ia ser 1. Se, por exemplo, uma operação AND ela tem 0, 0, 0 e 1 como saída, uma operação NOT AND vai ter a operação 1, 1, 1 e 0. Pois bem, essas são as operações tanto lógicas quanto aritméticas. Nós também vamos aqui utilizar, como foi explicado anteriormente, um circuito multiplexador. O multiplexador ele vai ser importante ali para o deslocamento, né? E ele vai ser importante também para as conversões dos números para base decimal. O multiplexador ele funciona de forma que ele seleciona as entradas e as conduz por um único caminho de saída. Então ele foi utilizado aqui é um diagrama de como ele é construído, como ele é exemplificado, né? E ele vai ser importante porque foi com ele que nós criamos um multiplexador de 13 entradas. O multiplexador de 13 entradas ele seleciona as operações que vão ser executadas na nossa ULA. Então, quando a pessoa que está operando a ULA ela quer realizar uma específica operação, por exemplo, a soma ou a subtração, a multiplicação, ela faz isso através do multiplexador. O multiplexador ele seleciona o circuito integrado que vai participar da operação como um todo. Ele conduz o caminho das entradas A e B através daqueles circuitos ali. Então, o multiplexador ele funciona assim. Ele seleciona qual entrada vai passar pela saída. Então é assim que o nosso multiplexador funciona, ele foi importante. Nós também vamos ver aqui uma conversão BIN, BCD, que é uma conversão de números binários para números da base decimal. Ela funciona de um jeito de que um número de 8 bits ele consegue transformar em uma saída também de 8 bits, mas com 3 saídas de 4 bits cada, na verdade. De forma que, por exemplo, a centena ela é especificada a partir de 4 bits, a dezena a partir de 4 bits e as unidades a partir de 4 bits. Por exemplo, o número 250 ele vai ser representado separadamente pela saída do 2, na parte das centenas, pela saída do 5, na parte das dezenas, e pela saída do 0, na parte das unidades. Então, o nosso BIN-BCD ele faz isso. Ele separa as centenas das dezenas das unidades naquele número de 8 bits e calcula ali essa transformação, né, para um número na base decimal. Nós temos também, então, no final das contas, né, o nosso display de 7 segmentos, porque é ele que vai fazer o display da resposta em número decimal. Então, quando todas as operações binárias forem executadas, ele passa essa resposta
para o nosso bin BCD, que faz a conversão, e depois ele passa para o nosso display de 7 segmentos. Cada uma das saídas, né, já que são 3 saídas, cada uma com 4 bits, cada uma dessas saídas vai para um display de LED. A primeira saída das centenas vai para um display, a segunda saída vai para um outro, e a terceira saída vai para um outro. Cada uma dessas entradas de 4 bits, né, como vocês podem ver, A, B, C e D, ela corresponde a uma casa, seja centena, dezena ou unidade. E cada uma dessas combinações de bits ativa um número, ele liga os LEDs respectivos. Por exemplo, o número 2 ele é formado por essa sequência, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, quando o nosso display ele recebe um valor de entrada, por exemplo, que é para ativar o número 2, que é para ligar os LEDs para formar o número 2, ele vai receber um número com essas configurações, 0010, que é o número 2 em binário, né? E aí ele liga os LEDs de forma a representar o 2 em decimal, né? Pois bem, então nós temos aqui 3 displays de 7 segmentos, né, que constroem ali o número em base decimal a partir do nosso transformador, né, de base binária para base decimal. Nós temos aqui uma relação para ligar cada um dos LEDs que foi feito usando os mapas de Carnot, né, dentro da tabela verdade do display de 7 segmentos. Nós temos aqui cada uma das operações, né, da lógica aritmética, da álgebra aritmética, que liga cada um desses LEDs. Pois bem, esse foi o nosso projeto e ele consistia na ULA, Unidade Lógica Aritmética, com todas as suas operações.